There's been a lot of discussion on the forums and the Model A groups about what procedure is to take place when you're installing body panels on a 1930 Model A pickup truck. For that matter, other models as well. As you can see here, we already have some of the body panels on, so we have learned the hard way on what goes first and how to place the panels. So this video is about what we did. First, you can see is that before you start any panels, the first thing that goes between the panels and the frame is this welt. Okay. Now, where does this welt start and how far does it go? What we did is we placed this welt, we measured this welt to be from the back of the apron all the way to the front of the car, to the very front here. So it actually ends under here. It's very hard to just place this welt and let it sit there. So what we did is we sprayed the welt, one side of it, with this 3M77 super adhesive. It's a nice spray adhesive. Lay out your welt, spray the frame one coat, spray the welt one coat, wait about 30 seconds for it to tack up. Then you can place your welt on top of the frame, exactly where you want it, tap it down, and it should stay in place. After the welt is in place, we use the punch to find the holes in the frame and punch them out so that these holes are ready for us to install the body panels. Once your welt is in place and the holes are punched in their positions, we will start with the fenders. Start from the front of the car and move your way back. The fenders, like this left front fender here, will go right in place on the fender bracket here underneath. For now, these two bolts is where the front headlight bracket will go on, but for now we're just going to place them in here into our bracket, which is underneath. The thing to think about here is that at this point you're going to have to loosen up this radiator bolt with a spring on it. Loosen this bolt up because you're going to have to put this in the fender under the rubber of this bracket for the radiator. Once you have your fender under that bracket and these front fender bracket bolts centered, put a couple of bolts in, like one right there and one right here, to hold the fender in its position. Now remember, because this fender is freshly painted, we want to use soft cloth gloves that are clean and free of debris. Otherwise, every time you touch it, you're going to scratch your paint job. The next thing we wanted to do is we're going to be matching up this apron to the fender. Now this is easier said than done because unless you have your original fender that you had no work done to it, the metals will have to flex into position. So this fender has to be secure in order for us to match this apron to it. Also, as you can see, we had to fit this bead in between the fender. So to line this up was pretty difficult, but it's going to take two people to do it. To start off, move your apron towards the front fender. Get it close. Somebody go underneath and match up the holes between the fender and the apron. And just get your bolt in there. Don't tighten it up. Meanwhile, get your bead in there in between the fenders and get it lined up, and then put the remaining bolts underneath. It's not going to be so easy. You're going to have to force this in a little bit, but work your way from this corner down to where the running board meets, and then eventually tighten everything up when you have it lined up, and it should match up. Now in this case,
we're not going to be installing the running board yet, but we're using it to square everything up, to make sure that our running board is matching up the fender and the apron. We're going to remove the running board because in a couple of days we're going to have the cab coming in next, and we're going to need the room to step closer to the cab to install it. Uma expedição por uma das regiões mais bonitas do país. Não tinha jeito melhor para conhecer a nova Ranger. Pegar a estrada já é uma maravilha. Agora, passar por qualquer caminho sem escolher o tipo de piso e só para não perder a paisagem é melhor ainda. Obstáculos? Eles até aparecem, mas são passageiros. Amigo, tem como passar aí? Tem não, quebrou. Eita, nossa. Tem corda aí? Tem. Vamos puxar? Não aguenta não, muito pesado. Bota uma corda aí que ela aguenta. Levamos a nova Ranger para passear na Chapada dos Veadeiros, Goiás, centro-oeste brasileiro. Mas logo de cara, ela já vai para outro serviço pesado. E sem perder o chão. Você vai sentir essa estabilidade da suspensão em qualquer tipo de piso. Na traseira, os amortecedores trabalham em X. De um lado ele vem de trás para frente no eixo, do outro lado ao contrário. Isso faz com que a caminhonete se movimente menos, dá mais estabilidade. Novidades na motorização. O modelo 2.5 é flex, mas o grande lance é o 3.2 top de linha com 5 cilindros, o que faz uma baita diferença. É um motor mais leve, com todo o bloco de alumínio. Além do que, ele tem uma turbina variável. Ele já entrega a 1.700 RPM o máximo de torque. Torque e potência para rodar e o máximo de comodidade para viajar. Aqui você tem 6 marchas no câmbio automático, tanto no drive como no sequencial, e 5 marchas no câmbio mecânico. O terreno pode não ser um luxo, mas quem vai aqui dentro tem muitas compensações. É uma picape com toda a robustez, os atributos da picape, e na hora que você está por dentro você está sentindo todo o conforto de um sedã. Então, vamos radicalizar? Neste caso, não tem concorrente, porque na Ranger, o limite de altura para atravessar regiões alagadas é de 80 centímetros. A Ranger é um submarino, a gente desenvolveu um submarino. A lateral do carro foi cortada. Nessa espécie de raio-x se vê, inclusive, as barras que protegem motorista e passageiros. E se precisar, pela ajuda do sensor, o sistema decide qual ou quais dos 6 airbags vão agir. Tem os 2 airbags frontais, passageiro e motorista. Tem 2 airbags tipo tórax laterais e tem mais 2 tipo cortina que saem do teto e protegem a cabeça do ocupante. Dificultou, basta acionar a tração. Nesse caso você tem o 4x2, o 4x4, o 4x4 reduzido e ainda bloqueando o diferencial traseiro. É numa situação como esta que atua o bloqueio do diferencial. Quando uma das rodas perde o atrito com o chão, a força do motor vai igual para os 2 lados. E assim que a roda toca o solo, o carro segue em frente. Na hora que está patinando, entra um controle de tração, a hora que o carro movimenta, querendo perder estabilidade, vê um controle de estabilidade. Para não perder controle de forma alguma, a picape se segura até nas subidas e descidas. Se eu quiser descer de ré aqui com o máximo de segurança, eu aperto esse botão aqui, boto ele em neutro, consigo controlar de 4 a 40 km por hora. Meus pés, ó, ele faz isso também na descida de frente. Ele vai controlando, administrando a aderência para você. E assim, a nova Ranger segue viagem. Da Chapada dos Veadeiros, cortando o Brasil inteiro, chegando na África e desbravando terras asiáticas
sem cansar nem ficar pelo caminho.